Olá, bem-vindos ao Comenta Quem Sabe. Chega mais, a gente vai falar de janela de transferência, sobre essas negociações milionárias que impactam tanto o nosso futebol, estaduais e o público feminino nos estádios. Para comentar sobre esses assuntos, eu tenho aqui Gabi de Saboia. Bem-vinda, Gabi. Obrigada, Vanessa. Gostei das palmas, hein? Gostei das palmas agora, essa eu não esperava. Então, meu destaque de hoje é essa campanha Elas no Estádio, que a Federação Paulista está fazendo. Na verdade, a Federação Paulista já fez uma campanha de trazer o pessoal para o estádio na década de 90 e nos anos 2000, só que agora tem com foco as mulheres, então um foco bem especial. Temos hoje uma convidada internacional. Ela é brasileira, jornalista que mora em Madrid. Teve o prazer de trabalhar na Real Madrid TV. Queremos saber todos os bastidores. Hannah Tenda, bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui. E dentro desse assunto, né, da janela de transferências, a gente tem a questão do Thiago Neves, que é um nome que vem sido comentado aqui no Grêmio, que está precisando de um atacante, já que o Diego Tardelli deixou o clube, né? Todos os detalhes, a gente está de olho, né, nessas negociações aí milionárias. Renata Silveira, nossa narradora, também presente aqui. Obrigada pela presença. Tudo bom, Vanessa? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, meu destaque vai para os estaduais. Primeira rodada do Campeonato Paulista, segunda rodada do Carioca e a diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro é abissal. Olha, a gente tem um número interessante e a gente quer abrir o programa com isso, né? No ano passado, no Campeonato Paulista, por exemplo, a gente teve um público feminino muito pequeno e isso chama muita atenção, né? Apenas 14% das pessoas que frequentaram os estádios eram mulheres. Por quê? Por que isso, né, Gabi? Isso faz a gente sempre pensar que, de alguma forma, a mulher se sente intimidada, né? Eu lembro, assim, quando eu atentei para esse número, eu lembrei que quando eu era bem novinha, assim, devia ter uns 15 anos, eu comecei a ir aos estádios com meu pai. Meu pai falava assim, nós vamos ao Maracanã hoje ver o Vasco jogar, mas só pode de calça. Não pode de... Aí já era uma coisa, né? Não, porque tinha geral na época. Então me remeteu a um passado que parece que, né, não avançou. Pois é, e você ainda tem um diferencial aí que você tinha um pai que incentivava, né? Porque essa pesquisa que ela apontou é que, na verdade, as mulheres não têm incentivo dentro de casa para ir aos estádios. Então, assim, o namorado, o marido, o pai, os irmãos não incentivam, não convidam elas. Todos vão lá, combinam de ir para o jogo e a mulher fica lá a ver navios, vamos falar assim. Ainda tem essa questão que você colocou da roupa que é, assim, né, predominantemente, você vê que é um universo muito machista, porque, assim, eu também passei por a mesma coisa. Eu, por exemplo, penso a roupa que eu vou pro Maracanã quando eu vou. Eu não vou qualquer roupa pro Maracanã, né? Agora, eu achei sensacional que a Federação Paulista, né, para chamar atenção para esses números, fez o seguinte, convocou uma entrevista coletiva para falar do lançamento, né, do estadual e tal, e, de repente... barrou os homens. Não, os homens não podem entrar na coletiva, assim, né? Vamos ver como é que vocês vão se sentir sendo barrados, né? E eu acho que a iniciativa da Aline Pellegrino, que está à frente, né? Ela coordena o futebol feminino na federação, foi jogadora, sabe exatamente o que é estar em campo, sabe exatamente quais as dificuldades que ela passou para chegar até ali. E aí fica aquela imagem dos homens do lado de fora esperando e só entraram as mulheres. Eu achei sensacional, Renata. O futebol, ele intimida, né? O estádio, ele intimida a presença feminina. Por outro lado, eu sempre tive o incentivo dentro de casa desde pequena. Eu lembro que meu pai ia pra pelada no clube, eu queria com ele assistir. Quando ele ia pro estádio, ele me levava. Então, eu, pelo contrário, sempre tive esse incentivo desde pequena. É até difícil eu enxergar esse outro lado dessas mulheres que não têm esse incentivo, dessas mulheres que nunca foram instigadas a, pelo menos, chegar no estádio para ver se você gosta, para conhecer. Então, assim, é uma realidade bem diferente da minha, mas, por outro lado, eu também sempre fui ao estádio, mas eu também já sofri questões, não de abuso, sempre pensei também na questão da roupa, mas também do papel, de você estar ali. Por que você está aqui? Você é mulher, você não tem que estar aqui no estádio. E logo depois desse jogo que eu tive rolou essa confusão no estádio, estava eu e minha irmã, enfim, eu parei para pensar se eu queria mesmo ir, sabe? Você perde a vontade de estar no estádio, às vezes. E aí eu fui, logo depois eu fiquei muito tempo sem frequentar o estádio. Quando eu fui de novo, eu falei, gente, olha quanto tempo eu fiquei sem ir ao estádio por conta disso, por conta de um cara que estava no estádio. Resumindo a história, ele parou na minha frente e o sol estava no Engenhão, o sol estava batendo muito forte no rosto, da onde a torcida organizada estava em pé. Eu sempre gostei de ficar ao lado da torcida por conta da festa e tal. Falei, vamos descer um pouquinho, o sol tá no rosto, vamos sentar um pouquinho lá na frente. Os caras desceram, ficaram na nossa frente, a gente pediu para eles sentarem. Quer ficar sentada, vai pro sofá de casa, vai assistir o jogo em casa. Não. E a gente pedindo ali da forma mais educada possível, sabe? E aí começou a xingar a gente, a torcida toda olhando, ninguém vinha ajudar, sabe? Uma situação completamente inacreditável. Você acha que tem alguma diferença, por exemplo, Hannah, para o que você vê na Europa?
Não, nenhuma diferença. É constrangedor também quando uma mulher vai, principalmente no entorno do estádio, que ela está sozinha. Sempre tem aquele homem que faz aquele comentáriozinho baixinho, mas que deixa a mulher inibida, desconfortável com essa situação. E dentro do estádio também, você vai pedir uma licença, vai no banheiro. Você tem que sempre, se você estiver acompanhada, ir com alguém. E quando então, mas vocês sempre vão acompanhadas de homens ou pois é, isso é uma questão que eu ia colocar. Todo mundo aqui, quando citou. Meu pai levou, meu namorado levou. A gente sempre espera um homem levar a gente, que parece que a gente não tem segurança. Dificilmente alguém foi, pelo menos assim, das meninas que eu fui só conhecem, só um grupo de mulheres irem pro estádio. Nesse dia que aconteceu isso, tava só eu e minha irmã. Se tivesse meu pai ali ou qualquer outro homem, eu duvido que aquele cara ia falar do jeito que falou com a gente, porque só tava nós duas. Se a gente esperasse a chancela de um homem pra ele falar assim, você pode ir, a gente tá comigo, essa aqui tá comigo. Como assim? Não, eu fui sozinha já algumas vezes. Inclusive, teve um fator que eu ia com umas 2 amigas e por essa questão de setor, não pode entrar por aqui, entra cada uma por aqui. O nosso plano foi por água abaixo. Cada uma teve que entrar sozinha. A gente tinha ido de short, um calor absurdo. Um jogo era quarta-feira à noite. E aí é uma situação que a mulher se sente muito desconfortável. Quando a gente vai com um homem, a gente vai com uma outra roupa, porque a gente se sente mais protegida, tanto no entorno como dentro do estádio. Por que vocês acham que até hoje ainda tem essa questão? Os homens talvez não achem ainda até hoje que a gente não é pertencente a isso, que a gente não merece estar ali, ou que aquilo não é pra gente? É porque eu acho que o respeito, ele vem sem ser do futebol, né? São coisas que do nosso dia a dia, a roupa que a gente vai ao mercado, a roupa que a gente vai à praia. A gente não tem o respeito como... Eles acham que podem falar com a mulher de qualquer forma, então eles não levam o respeito que deveria ser de fora do estádio para dentro dele. Dentro do estádio é só uma consequência, né, de tudo que a gente acaba vivendo. Agora, o que eu achei muito legal dessa campanha é que, assim, além dela fazer toda uma preparação de fora para a mulher poder se sentir à vontade, né? Então, assim, de policiamento, de você poder fazer denúncias, tudo isso, assim, teve uma pesquisa também se as mulheres queriam pagar meia, se isso seria um incentivo para as mulheres irem. E as mulheres não concordaram. Não tem nada a ver com isso. Falaram assim, não tem a ver com... Não é uma questão financeira, é uma questão de respeito, né? Então, assim, a gente não quer pagar meia, a gente quer pagar o mesmo valor. E outra coisa, a gente não quer só campanha de conscientização no futebol feminino. A gente quer assistir qualquer futebol, em qualquer lugar e ter respeito. Essa é a diferença. Eu parabenizei a Aline e pedi para ela gravar um depoimento pra gente de qual foi a ideia, né? Qual é o bastidor daquilo ali, se realmente atingiu o objetivo que eles tinham. A Aline Peregrino. Oi, Vanessa, tudo bem? Passando aqui para explicar um pouquinho do que foi essa campanha, Elas no Estádio, como surgiu essa ideia. A Federação Paulista aí, no Paulistão da Série 1, tem 16 grandes clubes que por muitas vezes acabam criando ações dentro da sua característica do clube e ações importantes, com temas importantes, mas que cada um fazendo um tema diferente, uma ação diferente. Imaginou-se que o impacto para gerar alguma mudança acaba sendo menor. Então a federação tem uma comissão de marketing e comunicação que se reuniu e entendeu que era importante que essas ações que acontecessem ao longo do Paulistão fossem unificadas, então que tivesse apenas um único tema que todos pudessem trabalhar em conjunto. E aí nessa reunião ficou decidido que o tema principal seria a questão da mulher e falar sobre o espaço da mulher no estádio, sobre a experiência da mulher no estádio, e nessa comissão tinham mais homens do que mulheres, então buscou-se pesquisas, né, uma pesquisa quantitativa que foi do Datafolha, uma pesquisa qualitativa do Ibope, e a partir dos resultados dessa pesquisa percebeu-se uma restrição social com relação à ida da mulher ao estádio, um conceito de proteção familiar, um conceito de proteção social, em que a mulher por muitas vezes acaba nem sendo convidada em ir até o estádio. E a partir daí surge esse movimento, essa campanha, a hashtag Elas no Estádio. Um movimento maravilhoso, parabéns. E o Corinthians é um dos incentivadores, né? Está compartilhando a campanha. Interessante também que não foi só lá, né? Eu acho que deveria ser abraçado por todo o país. A gente teve a situação na Bahia também, que tem os policiais andam com aqui a braçadeira escrito Maria da Penha. Né? Então, um policiamento específico para isso, voltado para isso, né, Gabi? Interessante. Acho que o Brasil inteiro tinha que abraçar. Pois é, acho que essa pesquisa deveria ser estendida para todo o Brasil, saber assim, por exemplo, eu fico pensando, se em São Paulo 14% das mulheres vão ao estádio, imagine em outros estados do país, né? Esse número pode ser até ainda bem menor. Então, acho que deveria ser uma campanha nacional de conscientização, de incentivo mesmo para as mulheres, para a gente ter um campeonato, aproveitar agora os estaduais e a gente ter um campeonato depois brasileiro, a Copa do Brasil, bem diferente aí com as mulheres.
Aproveitando para fazer uma comparação em relação ao futebol internacional e a quantidade de mulheres, eu vi muito mais mulheres nas 2 finais da Champions, que são jogos, né, grandes finais de Champions, o policiamento é muito maior e eu acho que essa questão do policiamento faz a mulher se sentir mais à vontade em qualquer lugar do mundo, porque em outros jogos lá no Santiago Bernabéu predomina a quantidade de homens e a questão do policiamento talvez seja algo que dê realmente às mulheres uma maior confiança para frequentar o estádio como gostariam, né? Eu fico pensando se de repente não seria uma iniciativa que os clubes deveriam abraçar, não só a federação, mas se cada clube fizer como o Corinthians está fazendo, compartilhou, isso ganha uma massa maior, uma força maior, não acha não, Renato? Sim, com certeza. Eu acho que os clubes eles têm que abraçar essa causa. E não é só questão de abraçar a causa, né? Lá dentro as pessoas têm que pensar dessa forma, porque não adianta, bonitinho lá, vou postar aqui no Twitter, vou postar aqui nas nossas redes sociais que a gente abraça a causa, mas na verdade a gente teve o caso agora do Corinthians em relação à camisa 24, né? O Corinthians que há pouco tempo tinha colocado lá ações de homofobia e tal, e você vê que lá dentro não é assim que funciona, lá dentro tem o preconceito, então com a mulher... eu acho que começa, né, Gabi, pelo fato de muitos desses times não apoiarem o seu time feminino. Exatamente. Se você tem uma campanha feita no Instagram, por exemplo, uma coisa simples, os jogadores recebendo as meninas ou indo ver o treino das meninas, uma coisa assim, uma mensagem, uma troca, não tem isso, nem isso tem. As meninas as jogadoras do Flamengo tiveram com o Jorge Jesus, o que elas estão pedindo há séculos essa semana. Né? É um pedido de muito tempo do time feminino. Agora, o Santos, se eu não me engano, também fez uma campanha que se as mulheres comprarem o pacote para você assistir vários jogos, também pagam meia, como uma forma de incentivo para as mulheres comprarem mais. Cara, não é uma questão de dinheiro, gente. Não é uma questão de dinheiro. Mas é uma forma de incentivo, né? Assim, as mulheres saberem que vão pagar meia, até o marido, o namorado também comprar junto. Enfim, eu acho que assim, toda forma de incentivo nesse momento é importante. Eu também acredito que seja uma questão financeira. Mas não deixa de ser um incentivo, né? Mas a gente também está começando aqui no Brasil muito de trás para frente, né? Esse ano que a gente teve num jogo do Vasco, o Luxemburgo teve que pedir para a torcida parar de cantar frases, cantos homofóbicos que sempre foram naturais nos estádios. Então isso da mulher é muito natural, é errado ser natural, mas... Não. E o que vocês acham que as mulheres poderiam fazer? Porque eu acho que a gente conseguiu avançar com a chegada da Pia na seleção brasileira, de parar de ter aquele discurso de pobre coitada. Ninguém olha para o futebol feminino, nós somos pobre coitadas, não sei o quê, minoria, ninguém dá atenção. Esse discurso eu acho que mudou. Saímos daquele lugar de que ninguém dá atenção pra gente. Não é isso que a gente quer. O mimimi não é por aí. A gente não quer isso. Mas o que as mulheres poderiam fazer para chamar a atenção para essa causa, mais do que a gente já faz? Eu acho que campanhas como essa, por exemplo, eu gosto desse caminho. Eu acho que a gente está no caminho certo. A Aline está lá há 4 anos, né? A gente tem que lembrar que ela está 4 anos à frente, agora ela conseguiu... É o que ela falou, foram muitas negociações, o que eu achei muito interessante nessa coletiva dela, ela dizendo o seguinte, que eram elas 2 e mais 16 homens sentados na mesa. Nossa. E pela primeira vez, os homens ouviram elas e abraçaram a ideia dessa campanha. Então, é uma campanha da federação, não é apenas do futebol feminino. Então, assim, acho que isso já é uma grande mudança. Como você destacou também, essa coisa de deixar os homens, os jornalistas homens, para fora da coletiva, é uma forma de chamar atenção, né? Maravilhoso. Maravilhoso, chama atenção. E se eles avisam antes, não ia ter homem nenhum, só ia ter mulher lá, não ia ter esse efeito que teve, né? Exatamente. Aí você é bom que, por exemplo, você consegue até ver também o número de jornalistas mulheres que tem e os que tem homens. Você começa a ver essa desigualdade, como eles podem também se sentir, como é eu não entrar. E você vê que não teve uma repercussão negativa. Todo mundo levou no bom humor, né, a campanha, assim, os jornalistas levaram. Então, acho que é esse tipo de conscientização que é muito importante ter, assim. Eu acho que isso aí foi um golaço, assim, que a Federação Paulista teve, que é para ser replicado pelo Brasil todo, assim, sem medo de falar, estamos imitando, imita mesmo, porque o que é bom tem que ser imitado. Mas não só surgiu isso agora na Pia, né? O que as meninas da nossa seleção fizeram ano passado, a própria Marta, levando 6 bolas, ganhando 6 bolas de ouro, pra mim aquilo ali foi assim emblemático. Mas falando, eu não vou aceitar nenhum patrocínio enquanto não paguem o mesmo que pagam a um homem. Aquilo ali de vários jogadores da mesma seleção e de outras seleções aderirem a isso já dá uma força junto à visibilidade que teve pela primeira vez a Copa do Mundo feminina, né? Então é uma
uma atitude coletiva, que não tem que partir delas em campo, da torcida. Passado foi um ano emblemático, né? Você teve um movimento muito grande, não só dos campeonatos terem um número maior de clubes, né? As mulheres jogando, atuando mais vezes, a Copa do Mundo, as 6 bolas de ouro da Marta. Foi um movimento que começou no ano retrasado e está emplacando. Só que eu acho que ainda falta alguma coisa dentro de casa ali. É uma coisa básica que a gente pede, é isso. É o teu irmão te chamar, vamos comigo no estádio? Caramba, é difícil isso? Não vou levar minha namorada, não. Sabe uma coisa interessante? O jogo de 11 horas é o jogo da família. Oi? Não, tudo bem, eu entendo que é mais fácil levar a criança 11 horas do que num jogo de 10 da noite. Até entendo isso. No Mundial de Clubes, agora no Catar, tinha uma fila que era a fila da família. A mulher, se ela estava acompanhando, se ela estava lá, ela tinha que entrar naquela fila. Ou se ela estava com o marido tinha que entrar com ela, com o homem. A mulher era totalmente um ser humano à parte. Não era. Como é que era isso? Tinha uma fila para família e outra fila para homens? Como é que era isso? Sim, homens e mulheres. Vocês que não fazem parte estão nessa fila separada aqui. Oi? Exatamente isso. As mulheres que estavam lá, se eles viam, tá com você, seu primo, é seu namorado, não importa. Então por você vai você na não fila da poderia família. entrar sozinha, será? Não pode entrar. Coisa louca. Era assim, gente, absurdo. inacreditável. E é esse país que vai receber a Copa de 2022. É muita coisa ainda a melhorar, né? Não é só a mulher entrar ao estádio. A forma como a mulher vai ingressar no estádio diz muito do que estão passando. Né? Aconteceu uma situação que rodou nas redes sociais essa semana sobre um casal que teve que prestar depoimento no Kuwait porque o homem estava penteando o cabelo da esposa. E era um vídeo que, para eles, era agressivo, né? Então, assim, a gente tem que entender, claro, as questões culturais de cada país, né? A gente viu as meninas entrando pela primeira vez, muitas delas nessa última Copa do Mundo num estádio, então foi muito interessante. Tem ainda uma questão cultural forte. Mas eu acho que aqui, que a gente tem uma outra maneira de enxergar, uma questão cultural diferente, o que está faltando ainda, né? E assim, essa pesquisa, uma coisa que ela apontou que eu achei interessante é que as mulheres têm vontade e gostam de futebol. Porque você poderia falar, não, um número pequeno que as mulheres não se interessam. Não, não é verdade. As mulheres se interessam, gostam de futebol e têm vontade no estádio. Só não vão por falta de oportunidade. Por não ter coragem de ir sozinha, por não ser convidada. Foi isso que apontou a pesquisa. Bom, a gente vai para um intervalinho rápido. No próximo bloco a gente vai falar de estaduais, seleção sub-23, pré-olímpico aí, olha, Olimpíada já esse ano. A gente está nessa expectativa gigante contando os dias. A gente volta já. Comenta Quem Sabe de volta, agora já falando de janela de transferências. Está apertando o prazo aí, né, para essas negociações milionárias e a lista até que, né, surpreende a gente em alguns momentos. Vamos começar falando do Pedro, meninas. Como é que vocês viram a chegada do Pedro, Gabi? Olha, o Pedro, assim, saiu muito pouco tempo, né, do Fluminense. A gente não esperava que voltasse tão cedo. Acho que vem de um efeito bumerangue aí de uns garotos que vão para a Europa, mas voltam bem antes do que imagina. Mas eu acho que o Pedro tem muito a acrescentar aí no ataque do Flamengo. Vem para montar esse time B do Flamengo, a princípio, né? Que o Jorge Jesus vem falando. Mas eu acho que ele tem todas as condições para estar brigando aí. Porque eu acho que esse time A e esse time B, eu não consigo ver dois times, vai ser assim, não. Eu acho que vai ser um time A-B aí, porque também tem muitas dúvidas. Eu acho que os times que estão sendo montados, os dois times têm capacidade de estar jogando qualquer campeonato. Agora, essa estratégia de Jorge Jesus é porque o Flamengo tem muitos jogos pela frente, né? O Flamengo tem 6 campeonatos esse ano. Então, assim, realmente, se não tiver dois times, não há perna, não há talento que aguente. Até o final, né? E o Pedro também, ele tem função diferente do Bruno Henrique e do Gabigol, né? Ele joga ali mais centralizado, ele não desloca muito. E esse era o ano dele na Fiorentina, mas voltou cedo demais. Pedro, que saiu do Fluminense numa grande expectativa, sofreu a lesão, ficou muito tempo sem jogar futebol, infelizmente. Ele, quando sofreu a lesão, ele era o artilheiro do Campeonato Brasileiro, brigava ali ao lado do Gabigol. Então, assim, era um Fluminense que não tinha um elenco muito bom, mas era o cara referência ali de gols do Fluminense. E foi para a Fiorentina, jogou pelo Fiorentina Primavera, que é o time de base, fez um gol. No time principal ele não atuou em nenhum jogo como titular, atuou em alguns jogos ali por muito pouco tempo. Chama atenção isso, quantos poucos jogos que ele fez na Fiorentina? Quatro jogos no time principal e 4 jogos, assim, poucos minutos. Nenhum ele entrou como titular. Mas essa é uma questão interessante, né, Hanna? Porque quando às vezes o jogador sai do Brasil, e às vezes são jogadores que saem com nome, né, grande já, né? De repente ele se vê no banco. E nós, na nossa cultura aqui no Brasil, a gente não está acostumado a ver o cara que é a estrela, ou que é o titular, ou que veio por uma contratação milionária estar no banco.
Lá é um pouco diferente a filosofia do treinador. Não, você vai ficar porque eu acho que não é o momento de te colocar. Não existe uma pressão na cabeça do treinador de que, caramba, se eu não escalar, vão me criticar. Não existe isso. Os jogadores, principalmente dos grandes times, né, da elite do futebol, eles já sabem que eles vão chegar ali pianinho, como aconteceu com Vinícius Júnior, com Rodrigo, já sabiam que iam para um Castilha, para o time B do Real Madrid. Agora, se tratando do Pedro, na Fiorentina, que não é um time atualmente de elite da Série A, a cabeça dele pode ter mudado um pouco. Ele achou, eu sou craque aqui no Fluminense, eu vou para lá e vou conseguir mostrar o meu melhor. Só que eu acho que a volta dele para o Flamengo está muito relacionada também a ele conseguir a vaga que seria dele na seleção brasileira, que foi ocupada pelo Richarlison, né? Muito bem ocupada. Eu acho que é uma estratégia, sim, dos agentes do Pedro, porque muitos jogadores do Flamengo foram chamados nesses amistosos e é um plano, sim, agora que vai começar as eliminatórias da Copa do Mundo. Ele tá ali nesse ele vai ter uma visibilidade aqui que ele não vai ter em lugar nenhum. Ele ia ser contratado pelo Real Madrid, o Pedro. Aí ele sofreu a lesão. Sofreu a lesão, não foi aprovado, ficou no Fluminense, o Fluminense renovou com ele. E ele chegou ele não chegou na Fiorentina também 100%, né? Ele chegou com dor muscular, então por isso também que ele não conseguiu chegando sendo titular. Já foi pro banco de reservas porque tinha toda ali uma questão física também para recuperar. Mas eu fico até pensando se também não tem mais vezes um pouco de impaciência, né, desses garotos jovens, assim. O Paquetá agora pediu para não ser relacionado, né, assim. Ele foi super criticado lá fora por isso, porque assim, ele pediu para não ser relacionado num jogo porque tá infeliz, tá querendo fazer uma transação, mas assim, ele é novo, ele acabou de chegar, como o jogador pede para não ser relacionado pelo técnico, é uma coisa bem delicada, assim, essa mas situação. Aí tem uma questão de depressão envolvida também, né? Tem, é uma outra... mas a depressão a depressão tá relacionada a toda a situação. Tem uma instabilidade, assim, ele é muito novo, ele tá lá, enfim, assim, eu acho que tem às vezes uma... É isso, vai ter uma instabilidade, não tem um tempo ainda para conseguir, quer conseguir tudo muito rápido, entendeu? E ele tá também com, na verdade, receio de perder o lugar dele na seleção. Sim, tem o fator toda seleção também que coloca ele na cabeça dele com um status maior do que ele tá. Então... Como é que você viu a saída do Renier, que também está na seleção sub-23? Como é que você viu essa saída? Foi tudo muito rápido, né? O jogador, muito rapidamente, já foi levado a um patamar, uma transação milionária. 136 milhões de reais, né? Um valor, assim, histórico para um jogador que acabou de fazer 18 anos. E, assim, lá nos jornais da Espanha, eles já projetam o time do Real Madrid daqui a alguns anos. E aí colocam o Éder Militão, o Rodrigo, o Vinícius. E o Renier, ele foi colocado antes mesmo de sair da transação. Ele já estava lá no Marca, no AS, que são os principais jornais de lá. Então, assim, a cabeça dele, ele está ainda no Sub-23 na Colômbia e já estão falando... Qual vai ser a expectativa do Zidane em relação ao Renier, se ele vai jogar na equipe B, se ele vai jogar no Real Madrid ainda tem essa oportunidade, né? Ele está na seleção pré-olímpica, ele tem essa oportunidade aí, vai que, né? Na mais Olimpíada. ou menos, porque as 3 vagas extracomunitárias estão ocupadas por outros brasileiros, né? Rodrigo, Vinícius Júnior e Éder Militão. Para ele entrar no time principal, alguém teria que sair dali. Desses 3 nomes, o que a mídia vem massacrando é o Vinícius, né? E o Real Madrid também, até o momento, ele trata o Vinícius Júnior como inegociável. Já tentaram falar em botar o Vinícius Júnior no PSG, a cabeça dele, que doido. No Mbappé, e são todos meninos muito jovens. O Vinícius chegou no Real Madrid com a obrigação de cobrir nada mais, nada menos o espaço deixado pelo Cristiano Ronaldo. A pressão que ele tem é outra do que o Rodrigo já chegou com a casa ali mais ou menos arrumada, o Hazard chegando, outras contratações. É uma pressão muito grande que esses meninos levam, né? Nem chegou lá, já estão... Você vê que é uma promessa mesmo, porque, por exemplo, se você for pensar no futebol do Renier, claro que tem uma qualidade incrível, mas assim, ele não jogou para esse contrato. Ele não jogou para ter esse valor de transação tão gigante, é uma aposta, verdade, né? Mas a pressão... É assustador, eu acho. Eu acho que para o jogador também é assustador. Tipo, essa cobrança que ele vai ter agora, que ele nunca teve. Não, mas a pressão já está surgindo até daqui. O Jorge Jesus já deixou um recado para o Zidane, falando assim, não adianta botar o Renier de ponta. Ele é meio e tem que jogar no máximo como segundo atacante. O garoto nem chegou lá, já está pressionado em que posição vai jogar. Que é isso, muito né? Louco. Thiago Maia, voltando a falar de chegadas.
Thiago Maia se mostrou aí um flamenguista de carteirinha, né? Na coletiva dele, super feliz, cantou o hino do Flamengo, falou que era o sonho da família dele estar lá, que ele vibrou pra caramba no gol da Libertadores, falou, pô, não sou bobo de ter mostrado antes, aí mostrou agora. Assim, se mostrou bem humorado. Eu acho que o mais importante que eu destacaria da coletiva dele foi que ele falou que poderia jogar em qualquer posição, já de olho sabendo ali que a briga ali pela vaga dele vai ser difícil, né? E aí ele se colocou à disposição de jogar em qualquer coisa, menos como goleiro. E briga com o Gerson também, né? É outro que volta da Europa, né? Eu acho que esses clubes, eles têm muito dinheiro. Ele voltou do Lille da França. Eles apostam, se der certo, deu. Se não der certo, não deu. O cara volta. Então, assim, para esses clubes que estão contratando, eu acho que a pressão é muito menor. Eles têm dinheiro, eles apostam, contratou. Deu certo o jogador, não deu, a gente empresta aqui, a gente vende, a gente devolve pro clube. Já para os times brasileiros, não tem opção. É muito dinheiro, não tem como falar não. Não tem como chegar e falar, não, a gente não vai vender o Renier. Então, assim, é muito dinheiro, não tem opção. Por isso que a gente sempre fala, né? A distância do futebol sul-americano pro futebol europeu, porque é muito dinheiro envolvido. Mas o Flamengo, tirando os 34 milhões que gastou com o Michael, ele soube costurar muitos empréstimos, né? Porque ainda tem a questão do Gabigol. O que vai acontecer? Se a Inter vai realmente vender, se ele vai para alguma equipe da Premier que foi mencionado. Então, isso está em aberto e o Flamengo soube costurar. O Pedro, por exemplo, é um empréstimo até o final do ano. Se não render, tchau. Soube fazer reforços pontuais com empréstimo. Então, é uma administração muito boa que está sabendo conduzir isso. Agora, tem uma mudança falando um pouquinho do Grêmio, porque a gente tem tanto nome aqui que não vai terminar nunca, né? A lista. Por isso que eu estou cortando vocês. Mas falando do Vanderlei, o que vocês esperam? Começou mal, né? Começou mal, o Grêmio perdeu o primeiro jogo por 2-0. Grêmio que no último gauchão tinha sido invicto, só tinha tomado um gol, foi o campeão. Nesse jogo, perdeu para o Caxias por 2-0, com falha dos dois caras que acabaram de chegar, né? Mas acho que o Renato está montando um bom time no Grêmio. Assim, as últimas contratações que eu vi aí que estão em negociação com o Grêmio e tal, eu acho que ele está montando um bom time. Ele está montando exatamente aonde ele tinha as deficiências, ele está contratando certinho para aqueles locais. Realmente precisava trazer o Vanderlei, isso não é dúvida. O Cebolinha está com tudo para sair, né? Deve sair para um time da Alemanha. Deixava a desejar, a torcida estava criticando. A lateral direita, que ele teve muito problema, também chegou a Orejuela, que vai ocupar, se fizer como fez no Cruzeiro, o problema dele ali está resolvido. Mas eu vai acho se encaixar bem, né? O Grêmio ainda tem uma questão, acho que avaliando, ele está com um orçamento ainda mais responsável ainda de todos os times da Série A. Porque ele está contando que ele vai chegar nas oitavas da Copa do Brasil, na fase de grupo da Libertadores e vai ficar em oitavo ou décimo, não me lembro bem, no Brasileirão. Não que a diretoria... Não é fácil repetir o ano assim, não, né? Não que a diretoria queira esse resultado, mas ela está sendo muito moderada na hora de contratar e mesmo assim está contratando muito bem. São reforços muito pontuais que estão diferente do Flamengo, né? Chegam todos para ser titulares no Grêmio. No Flamengo, não. O Flamengo mantém a base. É um Grêmio que mantém a base desde 2016, né? E Renato Gaúcho fazendo seu 4º ano à frente da equipe. Isso faz total diferença. E ele falou isso no final do ano passado, né? Assim, depois ele falou assim, eu continuo no Grêmio, mas assim, eu preciso de reforços como ela botou, com responsabilidade, né? Sair gastando dinheiro, citou Flamengo e Palmeiras, no caso. Mas assim, se não tiver tais reforços, eu também não fico, porque eu preciso. Ele falou, tem que apertar o cinto, mas o cinto tem que existir, né? Porque é isso que mantém o treinador, que a longevidade de treinador no Brasil é inexistente, né? Então o cara está como ele está conseguindo, ele tem que também cuidar ali da casinha para poder continuar no cargo e fazendo o time render, senão não vai dar. O Renato Gaúcho citou até o Palmeiras, mas o Palmeiras está totalmente tímido, né? Nessa janela de transferência. Segurou não ali, contratou ninguém até o momento, né? Está contando com os meninos da base, que vai ter alguma surpresa, alguma revelação ali. Essa é a esperança do Luxemburgo, né? Meninas, a lista aqui é grande, a gente está aqui... esqueci de falar do Canu, não falei do Canu. Bom, olha só, são 700, eu estava vendo aqui, são 721 transações até agora no futebol brasileiro. 388 chegando, 333 saindo. E eu destacaria assim que esses jovens que estão chegando do mercado europeu,
Eu acho que é um movimento super interessante que alguns anos atrás, os garotos com essa idade não queriam estar vindo jogar no futebol brasileiro. Acho que tem uma mudança aí, né, de pensamento. Então, um menino como o Pedro, o Caio Henrique, Thiago Maia, todos esses meninos, se a gente falar, sei lá, 5 anos atrás, não diria nem muito, eles não estariam querendo voltar para o Brasil com essa idade que eles estão agora. Eles iriam estar fazendo a carreira lá fora. E o Thiago Maia, por exemplo, falou, quero me aposentar aqui, quero ficar até 33 anos. Só pra gente não deixar passar pra gente falar do Cano também. Bom, não tem muito o que comentar dele, não. Não tá muito feliz, né? Eu acho que assim, enfim, a gente está tentando, os times estão tentando se ajustar, eu acho que... E também tem a ver, eu acho também, chegada. é uma matemática difícil, né? Quanto eu tenho para gastar, quanto eu posso investir. Agora com essa história de clube empresa piorou mais ainda, porque aí você tem um investimento mais achatado ali. É difícil. Gente, o que mais agora? Vamos então avançar. Podemos avançar para os estaduais? Então vamos falar de estaduais, começando por Flamengo e o Vasco não começou bem. Vamos assumir, não começamos bem. Não, o primeiro gol já de cara anulado, que eu comecei animadíssima e de repente o gol é anulado, gente. Tô dando meu depoimento de torcedora. Mas acho que o pior que o Vasco foram os comentários do Abel depois na coletiva, que foram muito mal vistos, né? Ele botou como se tivesse sido um jogo ótimo pro Vasco. Lindo. Foi palavra lindo. Foi um jogo lindo. Assim, os torcedores vascaínos não acharam um jogo lindo. Ele foi massacrado nas redes sociais. Ele foi muito massacrado. Assim, eu até entendo o que ele quis dizer. Assim, ele quis destacar, ele botou uma garotada em campo, ele quis dar uma moral pra garotada, não botar um peso muito grande nisso. Mas ele não pode dizer num jogo pros torcedores que o Vasco perdeu pro time também jovem do Flamengo, quase uma ironia. Que foi lindo. Quer dizer, é uma ironia. É uma ironia. Até porque no tom que ele falou, quando ele anunciou que ele ia escalar os meninos, né, os mais jovens, ele anunciou de uma forma até um pouco prepotente, dizendo que, dando a entender que esses meninos ganhariam facilmente do sub-20 do Flamengo. Isso, se a gente juntar as declarações dele, quando ele... Na apresentação dele no Vasco, né, que ele se referia sempre ao Flamengo como rival, ele não falava o nome do Flamengo em momento algum. Então, essas declarações ao final do jogo... Pra gente avançar um pouquinho, o Grêmio perdeu em casa pro Caxias por 2-0. Como a gente falou aqui, teve uma falha do Vanderlei, um Grêmio que veio com um time reserva, né? O Renato Gaúcho ainda não colocou as maiores forças ainda para esse jogo. E como eu falei, um Grêmio que na última temporada ganhou invicto, tomou apenas um gol. E dessa vez começa perdendo de 2-0, dentro de casa, falha do goleiro, jogadores que acabaram de chegar, já fazendo aí a estreia, mas infelizmente começaram os estaduais, né, gente? Estaduais que para mim não deveriam existir, os times deveriam estar se preparando para as competições que realmente valem alguma coisa durante a temporada. A gente viu o Campeonato Carioca, a primeira rodada, jogos horrorosos, qualidade técnica lá embaixo. Essa semana começou o Campeonato Paulista, já vi jogos com expectativa melhor, tanto quanto Palmeiras, Corinthians e São Paulo já apresentaram jogos... Imprimiram a filosofia dos técnicos já nesses jogos. O Santos enfrentou um Bragantino mais difícil, então ficou um jogo ali mais equilibrado. E aí a questão do Gauchão, a gente teve o Grêmio perdendo, teve o Inter. A gente vai falar do Inter também? A gente teve Não, a gente não vai conseguir terminar, porque o Inter ganhando por 1-0. O Cudê já começando ali a imprimir um pouco do que ele quer, né? A gente já começa a ver uma filosofia diferente do técnico argentino. Mas é isso, é um campeonato estadual que a gente não pode fazer muita conclusão ainda, porque está apenas começando. Só pra gente não deixar de falar pro Botafogo que perdeu pro Madureira, 2-0. E pro Botafogo é o grande, né, um investimento dele, ele fez algo... O Botafogo contratou muita gente agora nessa temporada para não brigar pelo rebaixamento de novo no Brasileirão, mas ele está focando muito sim no estadual, para aproveitar que o Flamengo vai jogar parte do Carioca com o Sub-20. Tem que aproveitar a competição. Quer tirar foi essa a declaração dada no início do campeonato. Então, quem está apostando começar com uma derrota dessa não está nada bom. Duas derrotas, né? Já perdeu o primeiro jogo com Volta Redonda e agora pro Madureira. Só Fluminense, Madureira e Volta Redonda ganharam os 2 jogos até aqui. Agora, São Paulo e Corinthians golearam, começaram bem, pelo menos. Mas o Campeonato Paulista é outro nível, né? Assim, infelizmente ou felizmente para os paulistas, o campeonato é muito diferente. Assim, eu acho que o Palmeiras, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, surpreenderam aí nesse primeiro jogo. Agora a gente vai falar de Santos e Bragantino, né? Que teve um empate também.
Santos e Bragantino 0-0, jogo muito equilibrado. O Bragantino que é uma surpresa, uma expectativa muito grande para essa temporada de 2020. Teve destaque do garoto Arthur, que foi contratado agora, jogou muito bem contra o Santos. O Santos, quando estava sem a bola, mostrava muito aquele desenho do 4-1-4-1, mas a gente já vê a diferença em relação ao Sampaoli. Porque quando perdia a bola, não tinha aquela intensidade de resgatar e aquela intensidade que a gente via muito com o Sampaoli à frente, né? O Gesualdo mais pragmático. Mas também, logo depois, em coletiva de imprensa, ele falou também que não teve muito tempo ainda, é o primeiro jogo. Claro, o tempo vai ser amigo de todos esses clubes, principalmente dos paulistas, que já vieram com a força total. Não tem essa de jogar com o sub-20. Principalmente quem veio da Florida Cup, né? Então, eles já vieram com um outro treinamento aí. A gente vê, assim, o destaque, por exemplo, do Corinthians no último jogo, como o time já estava muito mais armado, assim, muito mais rápido, né, na velocidade de saída de bola e tudo, e o Palmeiras também. E foram os times que mais golearam o Palmeiras muito por conta também do adversário, né? Os dois primeiros gols do Palmeiras falha do clube adversário. O Corinthians que eu gostei mais de ver, porque já tem pouco da cara do Thiago Nunes, sabe? Do jogo começando lá atrás com o Cássio, passando pelo Camacho, distribuindo. Já é um Corinthians que você... Nossa, olha, eu acho que vai dar certo. O que o Thiago Nunes está querendo vai dar certo. O Palmeiras eu vejo mais tímido ainda. Não, o Corinthians teve 95% de acerto de passes. Foi incrível. Não, e não fazia... Na última temporada, se não me engano, 78 jogos, só em um jogo conseguiu fazer 4 gols. E começa agora... Quando o Thiago Nunes Corinthians tira ali o Ralf, né, e o Jadson, ele já mostra que quer uma saída de bola mais rápida, que ele quer uma transição rápida. Ele já mudou a cara daquele Corinthians que estava no ano passado. E ele quer mais. Ele pede mais uma transferência que seja, né, tão agressiva como o Janderson, que ele considera uma peça fundamental nesse novo sistema aí do Corinthians. Só para registrar, a gente falou de Fluminense? Não. 2-0 contra Portuguesa. Destaque para o menino Miguel, né? E segue invicto. 16 anos, entrou no lugar do Felipe Cardoso. Primeiro tempo, Portuguesa foi melhor que o Fluminense. Segundo tempo, a gente teve com a entrada do Miguel no lugar do Felipe Cardoso uma outra mobilidade do Fluminense. Nenê fazendo o segundo gol e o Gilberto lateral fazendo mais um gol também. Seleção pré-olímpica agora para a gente fechar o programa. 2 jogos, 2 vitórias. Vencemos o Peru e vencemos o Uruguai. Vamos começar com esse jogo do Peru, foi 1-0. 2 tempos muito diferentes, né? A gente teve a seleção brasileira um tempo jogando ofensiva, depois fazendo um segundo tempo mais pragmático, diferente. Chegou até a assustar um pouco o desempenho e a gente já vê agora contra o Uruguai uma seleção olímpica que a gente já cria, né? A gente já cria aquela perspectiva, aquela expectativa de que esses meninos vão fazer... Vou entregar mais, né? O gol foi do Paulinho. Mais próximo que eles vêm treinando, né? Assim, eu acho que o primeiro jogo, como ela destacou, foi meio descaracterizado. O time estava um pouco sem característica. O segundo jogo, já contra o Uruguai, a gente já viu um time ali, enfim, treinado, mais montado. Mais sincronizado. Acho que assim, é um time que vai render. Também tem que é o que a gente fala, tem que azeitar, né? Tem que todo mundo ali se entender. Eu acho que o Brasil é o favorito. Eu diria que o Brasil hoje é o favorito. E tem peças muito talentosas, né? Tem jogadores a quantidade de olheiros que esse jogo atraiu no mundo do futebol é absurda, porque a quantidade de talentos que tem ali na nossa Sub-23 é algo... Vocês acham que existe uma cobrança por conta da medalha olímpica, né, que a gente conquistou na última Olimpíada, uma medalha inédita? Ele já vem com uma certa... O futebol brasileiro sempre tem uma pressão por medalha, sempre tem pressão por Copa do Mundo. Eu acho que assim, o Brasil não deixa de ser favorito, né? E isso pesa muito para os meninos. Agora, assim, é um momento espetacular também, que é o grande momento deles aparecerem, né? Então, acho que o Brasil vem, assim, e eu estou gostando muito, assim, do caminho que essa seleção está fazendo, Sub-23, assim, acho que ela está fazendo um caminho muito concentrado, muito claro, específico, não acho que tem, assim, um Neymar que, tipo assim, desequilibra o jogo todo, como já teve há anos atrás, mas você tem um time muito conciso, muito bem armado ali, eu acredito muito nesse tipo de time. E o próprio Neymar declarou que se ele pudesse escolher jogar essa Olimpíada, ele gostaria de jogar. Ele se convidou, né, pra jogar. A verdade ele sai em todas. Ele se convidou, eu quero estar lá, me escala aí, me convoca aí.
Vamos encerrar o programa por aqui. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer bastante, né, os assuntos, e a gente fica aí esperando o fechamento dessa janela de transferência e o andamento dessa seleção. Os meninos, boa sorte aí para os meninos da seleção pré-olímpica. Gabi, muito obrigada. Renata. Obrigada. Ana, bem-vinda. Agora já sabe quando estiver no Brasil, só Obrigada. visitar a gente aqui. Semana que vem tem mais. Tchau. Até lá.